Olá, bom dia! Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues. E aqui também, Aline Neves, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que está ouvindo e quem está assistindo o Observatório Feminino no YouTube. Amanda Antunes, bom dia. Ei, Nanda, bom dia para você também. Bom dia, Aline. Bom dia, Amanda. Então, gente, nos últimos dias, a Netflix lançou o documentário Doleira, a história de Nelma Kodama. Ela é uma figura polêmica que abandonou a carreira de odontologia para se tornar a primeira mulher presa na Operação Lava Jato. Nelma, de 57 anos, foi presa em 2014 com 200 mil euros escondido numa calcinha. Foi condenada na Lava Jato por operar câmbio legalmente com dinheiro de corrupção. O então juiz e hoje senador Sérgio Moro condenou Kodama a 18 anos de prisão. Ela fez um acordo de delação premiada em 2016, passou a prisão domiciliar, usou tornozeleira eletrônica e Nelma combinava o acessório com os sapatos de grife. Depois ela vai contar um pouco de quem é. A gente vai conhecer um pouco a Nelma, né? Para além disso, a obra fala ainda sobre o relacionamento de Nelma com Alberto Youssef, condenado também na Operação Lava Jato a mais de 100 anos de prisão, em vários processos. O doleiro já deixou a carceragem. Então, assim, todo mundo já ouviu falar sobre a Lava Jato. Tem nomes que se tornaram, né, muito importantes, como o do próprio Sérgio Moro. Teve também a prisão do hoje presidente Lula. Então, nas questões políticas, esses nomes desses homens vieram muito à tona e tiveram um grande holofote. Nelma foi uma figura também que gerou muita polêmica na época. E aí, hoje a gente tem um documentário mostrando um pouco de quem é a Nelma, para além da Lava Jato, de quem é essa mulher, e mostrando também como foi o envolvimento dela nessa operação tão conhecida no Brasil. E a gente sabe que, quando a gente fala de história, sempre o papel da mulher, seja esse papel dela que foi um papel, né, ilegal nessa operação, ou seja, mulheres que participaram de outra forma na história, as histórias das mulheres são negligenciadas, são esquecidas. Então, quando vê esse documentário, que hoje é um dos mais assistidos no Netflix, despertou uma curiosidade e para quem assiste, você se surpreende, né? Por quê? A imprensa vai noticiar ali o fato, né? Tem também um episódio da Nelma, por exemplo, quando estava sendo ouvida pelos parlamentares, e ela chegou a cantar uma música de Roberto Carlos. Isso é contado no documentário. Nelma, eu queria começar te perguntando como é que chegou essa proposta do documentário para contar a sua história? Como é que foi essa abordagem para você fazer um documentário sobre a Nelma? Bom dia, meninas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no canal de vocês. Então, eu recebi essa proposta, eu ainda estava no presídio em Santa Cruz do Bispo, em Portugal, e eu recebi uma carta. Eu fiquei surpresa ao ler a carta, falando que a Netflix ela tinha um interesse em contar a minha história e que eu era uma mulher além do meu tempo, e que eles tinham um grande prazer em trabalhar comigo. Eu, que não recebia cartas, né, porque eu fiquei praticamente 6 meses isolada no presídio, sem ver família, eu fiquei surpresa e achei até que fosse uma pegadinha, né? Aí, logo em seguida, quando eu vim para Salvador, eu também recebi uma carta e também o meu advogado, na época, que estava me acompanhando em Salvador, disse que uma equipe da Netflix, né, no caso a TX Filmes, estava tentando fazer uma entrevista comigo no presídio, e eles estavam tentando conseguir uma autorização pelo SAP. Então, quando foi a equipe da TX, eu perguntei para o João Weiner, então diretor do meu documentário. Eu falei assim: João, não estou entendendo, né? Por que eu? Porque vocês querem contar a minha história. Existem tantas mulheres no Brasil mais importantes, mais tudo, né? Por que vocês querem eu? Olha só a minha situação aqui de uniforme laranja, presa, eu não tenho muito o que contar. Então, eu quero saber o porquê.
para que você me motive, me surpreenda com a sua resposta. Aí ele pegou e falou assim: olha, Nelma, nós queremos a sua história, nós queremos a sua essência, a sua história de vida, a sua ascensão, né? Você é uma típica personagem clássica, ou seja, é uma personagem aonde você tem a ascensão, a queda e a ascensão. Então, isso é que nos comove, é isso que nos interessa, né? Então, aquilo, vendo o meu documentário, eu tenho muita emoção, porque é inédito, foi ao vivo, e eu gostaria de quem assistisse o meu documentário sentisse isso, que eu transmitisse esse sentimento de liberdade, esse sentimento de abriu a porta, o que o mundo está me esperando, o que é que eu vou fazer e como eu vou renascer. Nelma, É isso. a gente não tem como fazer essa sua participação aqui no Observatório Feminino sem falar da Lava Jato, né? Então, assim, de uma forma, porque você foi a primeira mulher, né, a ser presa na Operação Lava Jato. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa sua atuação, né, nessa organização criminosa. E um pouco, você falou agora também sobre a questão da liberdade, do momento em que você saiu do presídio. Tem uma sensação também de ter honrado, ter pago, né, pelo seu crime e ter sanado essa dívida com a sociedade? Bom, em primeiro lugar, Fernanda, eu vou falar uma coisa para vocês, e para vocês que estão me ouvindo. Todos os dias nós estamos escrevendo um capítulo da nossa morte, né? Isso é meio trágico, mas é isso. A única coisa que a gente tem certeza na vida é o dia que a gente vai morrer. Então, eu tenho isso muito bem fundamentado na minha cabeça, depois de tudo que eu passei, que eu tenho que escrever a minha história da melhor forma possível e com a melhor performance possível, tá? Então, assim, para mim foi uma surpresa ter sido presa na Lava Jato, porque a Lava Jato falava sobre os crimes que foram cometidos pela Petrobras, né? Dentro da Petrobras. Eu nunca tive clientes de Petrobras, as pessoas que foram presas, que estiveram envolvidas, eu não tive contato com elas. Então, assim, primeiro erro foi aí. Eu tive que assinar, eu fui condenada por 91 contratos de câmbio que eu não realizei. E, inclusive, nas assinaturas desses contratos, desses câmbios, né? Não é a minha assinatura, e a própria perícia fala que não é a minha assinatura, mas eu fui condenada, olha que coisa interessante, por 91 contratos de câmbio fraudulentos, tá? Que isso resulta em evasão de divisa, operar no mercado financeiro sem autorização. Eu fui condenada por corrupção ativa e passiva, por conta de uma ajuda que eu dei ao gerente do Banco do Brasil, e que ele estava passando uma dificuldade e ele falou que não tinha como pagar a escola dos filhos. Eu falei, não se preocupe, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre prezo por educação. Todos os meus funcionários, eu sempre acompanhei de perto a educação dos filhos. Então, eu falei, não tem problema. E mandei R$ 2.000 para ele. E eu fui condenada na pena máxima por corrupção passiva e ativa. Né? É interessante isso. Então, a minha atuação na Lava Jato foi porque eu creio que foi pelo envolvimento que eu tinha com o Youssef. Porque quando eu fui presa, eu me lembro perfeitamente que eu saí do avião, o doutor Márcio Anselmo me pegou pela mão, me colocou dentro do carro e falou assim para mim, a sua cachorra tá bem, a Puca? Aí eu, hã? A senhora melhorou do resfriado? Eu falei, pô, eu tô no grampo. Aí, chegando na superintendência da Polícia Federal, ele falou assim, nós queremos saber o envolvimento do Youssef. Se isso a senhora colaborar, a senhora vai
vai embora logo, senão a senhora vai apodrecer aqui. Bom, eu quase apodreci. Então, assim, eles queriam que eu falasse do esquema que o Youssef tinha com as empreiteiras e etc., né, para tornar-me uma colaboradora. Então, este foi o meu envolvimento com a Lava Jato, a minha culpa na Lava Jato, assim, né, por eu estar lá, além dos crimes que eu cometi, que de fato eu era uma doleira, de fato eu fazia câmbio, mas não esses 91. Eu fazia câmbio, mas eles tinham que mostrar quais câmbios eu fazia, certo? Uhum. Eu cometi evasão de divisa, até hoje eu não consigo abrir uma conta no banco, porque meu CPF eu acho que é altamente perigoso, e segundo o ex-juiz, agora senador Sérgio Moro, né, ele me taxou, falou que eu era a maior mente criminosa do Brasil, né, em relação a câmbio. Então, assim, meu envolvimento foi com câmbio. Eu paguei pelos meus crimes, sim. Eu fui condenada a 15 anos, eu fiquei 2 anos, 3 meses e 11 dias fechada, depois mais 2 anos, 9 meses domiciliar e mais 2 anos de tornozeleira. Então, de fato, se pagar pelo crime é estar presa e cumprir por uma pena, eu cumpri. Eu cumpri, não devo nada à sociedade, mesmo porque eu tenho um indulto pelo então presidente Temer, então eu fui indultada, ou seja, eu tenho perdão judicial. Eu paguei sim pelo meu crime, né, com a sociedade, não devo nada. Então eu gostaria de ter a possibilidade de abrir uma conta no banco, porque eu paguei por isso. Então, um negócio é bom quando é uma mão de duas vias, né? Ou é bom para mim, é bom para você. Cadê o meu lado? Cadê meu lado? Eu não consigo abrir nenhuma conta no banco. Nelma, o Observatório Feminino é um programa que a gente cuida muito bem dele, a gente gosta muito. E aqui nós trazemos situações envolvendo, né, as mulheres, o mercado de trabalho, o combate à violência contra a mulher, enfim, tudo envolvendo a mulher e essa busca nossa, né, por respeito, por igualdade. A gente está falando, né, você é uma mulher, a gente, né, uma história de grande repercussão no Brasil, com poder, né, uma personagem emblemática. E me chamou a atenção um momento no documentário que você fala das rugas. Você é dentista e você diz que não sorri. Eu queria entender esse lado, a mulher Nelma, a Nelma, não a Duda, não a Cameron Diaz, né, como você se denominava durante todas essas transações, mas quem é a Nelma quando chega em casa, no meio, né, de tudo isso, e hoje também, quem é essa ex-doleira? Como você se vê hoje? Bom, Amanda, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para vocês, porque vocês fazem tudo com amor e paixão. Então, eu sou uma mulher muito intensa, muito intensa. Eu amo aquilo que eu faço. Ah, o que você faz? Ah, se eu for cozinhar, eu vou fazer a melhor comida. Se eu for recebê-la na minha casa, você será muito bem recebida. Se eu for se eu for arrumar um arranjo de flores que eu gosto muito, eu vou arrumar da melhor forma possível. A Nelma é uma pessoa que eu sou perfeccionista, eu tenho toque, tá? Eu fico arrumando as coisas. Para você ter ideia, eu vou contar uma coisa até engraçada aqui. No meu closet eu tenho lá calcinha social, calcinha dia a dia, e é tudo organizado. Minhas camisas são assim por cores, branco, tudo em sequência. Por quê? Porque eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter organização na sua vida, você tem que ter foco, você tem que ter determinação.
E eu sou uma mulher muito focada, muito determinada, e quando eu quero uma coisa, não importa o que seja. Se eu falar para você, Amanda, eu vou buscar a lua para você, você pode ter certeza, a lua vai estar na sua casa. Ah, não, mas a lua, a lua vai estar na sua casa. Então, quem é essa Nelma? Eu, desde criança, eu me lembro de 4 anos de idade, você vai falar, você lembra? Lembro, desde 4 anos de idade. O primeiro presente que eu ganhei, eu descobri que não existia mais Papai Noel, mas eu continuei a fingir, né, para os meus pais que eu acreditava em Papai Noel, porque desde 4 anos eu entendia que aquilo seria uma decepção para eles, né? Eles fazerem a noite de Natal e eu falar, não existe Papai Noel. Então, assim, eu sempre tento me colocar no seu sapato, né? Por quê? Porque o seu sapato é mais apertado que eu, e a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. Então, assim, em primeiro lugar, tudo que eu faço com paixão, com amor, com dedicação. Tudo que eu miro com foco e determinação. Eu sou uma pessoa que eu supero a dor. A minha maior aliada é a dor, Amanda, porque a dor é uma coisa que machuca, te dói, e você tem que controlar a sua mente para que você supere isso, né? Por exemplo, eu lembro que em Salvador, em Portugal eu tinha banho quente, mas em Salvador a água era gelada, 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 gelada. E eu me lembro que a primeira vez que eu acordei de manhã, eu falei, putz, eu não vou tomar banho. Estava frio em Salvador, por incrível que pareça. Aí a menina que estava comigo na cela, porque eu não quis ficar sozinha, ela falou assim, você pega o café? Eu falo, pego. Aí eu peguei e fui pegar o café. Ela pegou, tirou da minha mão e falou assim, escuta aqui, você nunca mais vai pegar o café sem tomar banho. Eu, tá. Tipo assim, ela tá certa, né? Eu falei, tá bom, beleza. Aí no dia seguinte eu vou pegar o café. Menina, quando eu abri aquela torneira, que não caía água, porque a água era racionada, caiu um pingo. Meu Deus do céu. Aquele banho gelado entrou na minha alma, entrou no meu espírito. Aí eu falei assim, eu supero a dor do banho gelado. Porque naquele momento, aquilo lá me machucou. Só que depois, quando eu terminei o banho, eu vi que ele era energizante. Então eu falei, se eu cheguei até aqui, eu posso continuar. Então, a dor é minha aliada. Meus inimigos, eles são meus aliados. Eu sou uma mulher que ou você gosta de mim ou você não gosta. Eu sou o extremo, 880. Aliás, eu sou bipolar, faço tratamento. Então, é assim, cara, eu acho que é isso, você tem que ser única, você não pode chegar em segundo lugar, você tem que ser o primeiro. O segundo é prata, puta, que legal, você conseguiu o segundo, puta, da hora, você tentou, tal, mas não é o primeiro. Então, hoje eu me sinto muito mais forte, né, muito mais preparada, e eu acho que eu tenho um pouco eu tenho expertise da vida. Eu aprendo todos os dias, eu acho que é fundamental você ser humilde, você ouvir, mas é fundamental você saber viver com a solidão. E eu sou uma pessoa muito solitária, mas na minha solidão, na minha solitude, eu aprendi a conviver com isso, porque eu fiquei muito tempo presa, muito tempo sob 1,20 por 2, onde eu não tinha espaço. O meu banheiro é maior que a minha cela, né? E qual é o problema? Eu trabalhei por isso. Você mora num apartamento enorme. Graças a Deus que eu moro. Sabe por quê? Porque eu trabalhei. Eu trabalhava 18 horas por dia, eu corria todos os riscos, né? E eu trabalhei por isso. Você tem um monte de sapato. Graças a Deus, eu comprei tudo com meu dinheiro. Eu nunca ganhei nada de ninguém, principalmente nada de homem. Né? Nada, absolutamente. Eu lembro uma vez que o Beto falou assim, vou te dar um carro. Eu falei, que legal. Posso escolher? Pode. Eu escolhi uma Hilux preta. Aí eu falei, mas e aí, cadê o pagamento, né? Ele falou, não, vai lá e divide.
Eu falei, mas não pode dividir, tem que pagar à vista. Ele falou, então você paga à vista, eu vou te pagando por mês. Eu falei, tá. Então, quer dizer, eu não ganhei, né? Eu não ganhei. Então, todas as joias que eu ganhei, tudo aquilo que eu ganhei, indiretamente eu pagava. Indiretamente eu pagava. Tem algum mal nisso? Absolutamente não. Se você tem mais dinheiro que o homem, tá certo? E ele fica numa boa, beleza, qual o problema você bancar o homem? Nenhum. Desde que ele te faça feliz, desde que ele te entenda, desde que ele seja seu parceiro. Eu acho que é isso. Falei muito, né? Não, falou bem, Nelma. Nelma, eu queria saber também, o seu documentário, ele me despertou várias coisas assim. Eu estava vendo a sua primeira negociação, a primeira vez que você foi ali fazer uma negociação com dólares, e só tinha homens, né? E você foi entrando e os homens não queriam negociar com você. Quando também te fizeram a pergunta, você era amante dele, né, do Youssef, e você teve que cantar a música do Roberto Carlos. São julgamentos ali contra a mulher, Nelma, né? Você recebeu o julgamento, tanto quanto aqueles homens te olharam estranho ali e falou, pô, mas aqui é um ambiente masculino, o que essa mulher tá vindo fazer aqui? Né? Não devia nem, não deve saber nem negociar, o que ela tá fazendo aqui? E quando você foi abordada também por essa pergunta, você falou aí que você é uma mulher forte. Você se arrepende, Nelma, de alguma coisa do seu passado? E como é que você enfrentou esses julgamentos masculinos aí, né? Depois de ter passado por tanta coisa, ter ficado presa. Como é que você avalia isso hoje? Bom, então vou responder a sua primeira pergunta, né? Sobre poder e o mundo masculino. Eu fui focada em querer ganhar dinheiro, né? A minha ideia de dinheiro era ter assim, um apartamento de 2 quartos, um carro importado e ganhar o equivalente a US$ 5.000. Era isso que eu queria. Para isso, eu falei, puxa vida, eu vou entrar no mundo de negócios, porque eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. E para você ganhar dinheiro, entrar no mundo que eu entrei, você tinha que ter poder. E para você ter o poder, você tinha que infiltrar no mundo dos homens, porque você não é aceita. Você não é aceita. Eu acho que existe uma linha tênue, sabe? Assim, eu vou usar esse exemplo, mas para vocês entenderem, tá? Aqui, ou você é uma simples mulher, ou você é uma CEO, você é uma pessoa ferrada, você é uma pessoa poderosa. Não existe meio termo, tá? E quando você começa a andar nessa linha, e você está chegando aqui, sempre vem um homem te derrubar. Sempre vem. Sempre vem. Veja bem, os homens que não têm a capacidade de nos entender, tá? Então, número 1, isso aí. Número 2, sobre ser amante do Youssef. Hoje, de verdade, eu acho que era ele que era meu amante, não era eu que era amante dele. Porque eu bancava, eu fazia. Quando ele foi preso, eu praticamente mantive a família dele. Então, assim, e não tem nada de errado, não tem nada de errado. Isso foi um pacto de sangue que nós fizemos, aonde eu tinha um papel, ele tinha um outro. Eu cumpri minha parte, né? Eu não sei se ele cumpriu a dele. E falo isso sem mágoa, sem nada. É interessante, tem algumas pessoas que falam assim, nossa, quando você fala dele, seus olhos brilham, parece até que você ainda é apaixonada por ele. Não, eu não sou, porque se eu fosse apaixonado pelo Youssef, você pode ter certeza que eu estaria com ele. Estaria com ele agora, vivendo com ele. Eu fui sim. Então, como foi uma história muito bonita, foi uma história muito forte, nós vivemos muitas coisas, muitos obstáculos juntos. Então, assim, é difícil resumir tudo isso em 1 hora e 34 minutos de documentário. Merece uma série, né? E a última coisa foi sobre Algum cantar arrependimento? amargamente, foi isso? Algum Arrependimento. Eu me arrependo, sim. Eu me arrependo de não ter feito o melhor. Eu não me arrependo de nada que eu fiz.
de nada, porque eu costumo dizer, esse é meu passado, eu não posso mudar. Então, eu me arrependo, sim, de não ter feito melhor. Eu não me arrependo do meu passado. Eu tenho orgulho no meu passado. Ah, você foi criminosa, você foi presa, você... Cara, eu fui humilhada, sabe? Me bateram, me estupraram, ameaçaram minha família, muitas coisas. Mas eu não acordo no meio da noite gritando. Eu preciso de remédio para dormir, porque eu viciei, entendeu? Mas, assim, eu sou feliz, eu sou muito feliz com aquilo que eu fui e com aquilo que eu sou hoje. Nelma, para falar de passado, a gente não pode terminar, né, esta entrevista de uma história que você me contou e eu queria que você contasse aqui para todo mundo que está nos acompanhando sobre a sua ligação com o rádio, você e seu irmão indo pedir uma música em Lins. Conta pra gente, né, como que era essa ligação, como que ela existe? Tipo, Amanda, eu gosto muito de papel, entendeu? Então eu gosto de ler o jornal, pegar no papel. Entendeu? Eu sou nostálgica, eu sou romântica, então assim, o rádio, eu sempre fui apaixonada pelo rádio. E tinha uma rádio em Lins, a única rádio que, nossa, era um sucesso. Quando eu ouvia a rádio, eu achava que era alguma coisa assim do outro planeta, que coisa, que loucura, tal. E a gente morava no bairro. A gente morava na Vila Garcia, eu morava na Rangel Pestana 725, dava o quê? Umas 10 quadras até a rádio. E aí eu peguei, o meu irmão é mais novo que eu, 6 anos, e eu sempre fui muito dominadora, inclusive como irmã, né? Eu não perdoei nem meu irmão. Aí eu falei assim, Gustavo, vamos fazer uma surpresa para a mamãe? Que minha mãe saía às 7 horas da manhã, vinha às 11h30, dava almoço para gente, depois ela ia dar 1 às 5 e depois ela fez faculdade de odontologia à noite para a gente ter uma vida melhor. Eu falei assim, vamos lá na rádio, vamos lá na rádio. Ah, não, vamos, porque senão você vai ver só. Aí eu acabei indo na rádio, e aí quando a minha mãe chegou, a gente não estava em casa. A minha mãe ficou desesperada, foi nos vizinhos, e cadê a Nelma, cadê o Gustavo? Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí a minha mãe, já pronta para ir na polícia, né? Para dar queixa, tudo, ela liga o rádio e lá está a Nelma Kodama com o Gustavo oferecendo uma música para minha mãe, né? Então, aí eu fui até a rádio e eu falei, eu entrei ao vivo no ar e eu falei assim, ai, meu nome é Nelma, esse aqui é meu irmão, nós estamos aqui agora porque a gente quer oferecer uma música para minha mãe, né? E aí, então, que música que você quer oferecer, né? Ela, Roberto Carlos, né? De novo me perseguindo. Eu perseguindo ele. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o rádio, eu acho o rádio sensacional, essa coisa de, sabe, esse entretenimento. A gente está encerrando aqui o observatório. Eu queria te agradecer muito, né? Você falou aí que além do horizonte deve ter um lugar, né, para a gente viver em paz. Eu acho que é isso que a gente busca o tempo inteiro. E o seu documentário, para mim, ele trouxe muito isso, né? Que é para além, né? Depois de toda essa tempestade, depois da prisão, você recomeçando a sua vida aí do ponto onde você parou, ressignificando algumas coisas, mas não deixando de acreditar, né? E de confiar, assim. Eu acho que o documentário, é lógico que a gente tá cansado de falar de Lava Jato, então foi uma coisa que mostrou como são os recomeços, né? Que na vida a gente tá sempre recomeçando. A gente faz escolhas certas e erradas, faz melhor e faz pior, e precisa recomeçar todos os dias. Então, muito obrigada por ter aceitado aqui o convite de conversar com a gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Aline. Obrigada, Amanda. Obrigada a você, Nelma. Um grande abraço. Um beijo, Nelma. Além do horizonte. Sempre. Tá? E aqui. Beijo para vocês. Beijo. E a gente tá de volta domingo que vem aí, para todo mundo que tá na escuta, assistindo a gente no YouTube. Domingo que vem a gente tá de volta. Muito obrigada pela companhia de hoje.